verso 9, e a gente nem vai ler todo o verso 9, só a primeira parte. Vou pedir que você, mesmo assentado, acompanhe a leitura com reverência à palavra do nosso Senhor. Diz assim a palavra de Deus: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus. Até aqui. Amém. Santo Deus, estamos diante do texto inspirado pelo Senhor, onde o Senhor usou o teu servo para revelar a tua palavra, a igreja precisa saber, compreender acerca do Senhor, acerca de nós mesmos. Pedimos, Deus, que o Senhor nos instrua nessa porção da Escritura, mesmo que pequena, mas tão rica que foi lida aqui. Que o Senhor possa, Pai, nos capacitar a entender sobre a paternidade do Senhor, sobre a nossa filiação, sobre essa base da nossa oração com o Senhor. Nos ensine, Deus, aqui nessa noite, nos edifique na sua palavra, nos fortaleça e que isso gere frutos de glórias ao Senhor. Assim nós oramos agradecidos no nome do nosso Redentor que vive, que reina, o Senhor Jesus. Amém. Não sei se você já parou para pensar, de maneira mais intencional, vívida, com quem você está falando quando você está orando. A gente aprende desde cedo na caminhada cristã, logo do início da conversão, ou aqueles que nasceram em berço cristão desde pequeno, que nós devemos orar. Mas muitas vezes a gente não para refletir com atenção na nossa oração de a quem nós estamos nos dirigindo. Às vezes a gente não capta, a gente está numa oração mecânica e não capta que a gente está conversando com o próprio Deus, naquele exato momento que a gente está falando com Ele. Quando Jesus ele ensina os seus discípulos a orar, que é esse texto aqui, ele não começa com uma fórmula pronta, ele não começa com as petições, uma lista de pedidos, mas ele começa com algo muito mais profundo do que isso, que é Pai Nosso que estás nos céus. Essas palavras são muito conhecidas e revelam coisas grandiosas e preciosas para a nossa vida de oração, porque Jesus está mostrando aqui que Deus é o Pai, ao mesmo tempo próximo nosso e grandioso. Ele é um Deus cheio de amor, mas também digno de toda a reverência. Hoje em dia, muita gente recorre à oração somente quando tudo dá errado na sua vida, somente quando as coisas fogem do controle, ou somente quando tem algum pedido para fazer, e aí a pessoa vai e ora, e fala com Deus, e Pai, me ajuda, eu preciso disso, eu preciso daquilo, está ruim aqui, como se fosse um botão de emergência na nossa vida. Está ruim, o negócio está feio, a gente vai lá e aperta aquele botão de emergência. Mas Jesus nos ensina que orar é muito mais do que isso. Orar é sobre relacionamento, reconhecer quem Deus é, nos lembrar de quem somos nele e também alinhar o nosso coração com a vontade do Senhor. Mas muitas vezes a gente não sabe como orar. Essa é a verdade. Muitas vezes a gente não sabe como se achegar a Deus, e a gente precisa aprender a orar. Não à toa os discípulos pedem isso a Jesus, e Jesus ensina, e assim como tudo na vida a gente precisa aprender, ninguém nasce sabendo. Dietrich Bonhoeffer ele vai dizer que assim como uma criança ela aprende a falar conforme os pais falam com ela, se você for reparar isso, aprendendo assim a língua paterna,
também nós aprendemos a falar com Deus, porque Ele falou e fala conosco primeiro, e aprendemos assim a língua do nosso Senhor e do nosso Pai através da palavra, e através da palavra nós aprendemos a orar como o Senhor nos ensina. E hoje a gente vai ver, vai olhar com mais calma para essa primeira frase aqui dessa oração que Jesus ensinou e ver como que compreender isso transforma muitas vezes a nossa maneira de orar e de viver esse relacionamento com o nosso Senhor. E obviamente ninguém melhor do que o próprio Senhor Jesus para nos ensinar a orar. A gente vai ver que essas instruções elas estão inseridas aqui nesse grande sermão da montanha de Jesus Cristo, que a gente está tratando aqui já há alguns domingos. Iniciou lá no capítulo 5, o capítulo anterior aqui do Evangelho de Mateus, onde a gente vai ver Jesus ensinando aqui seus discípulos a ética do reino dos céus, ou como eles devem viver nesse mundo como cristãos, como servos, como filhos de Deus. E dentre diversas orientações que ele fez no capítulo 5, corrigindo inclusive muitos ensinamentos errados ensinados pelos escribas e fariseus acerca da lei do Senhor, ele chega aqui no capítulo 6 e começa a falar de 3 áreas que talvez sejam muito centrais aí da vida cristã, onde ele vai falar da caridade, da oração e do jejum. E a gente vai ver que Jesus, em todo o tempo do Sermão da Montanha, ele está combatendo escribas e fariseus, ele está combatendo a hipocrisia dos fariseus daquele tempo, que viviam uma religião falsa, viviam uma capa ou uma máscara, uma coisa que não era real com o Senhor, era só externo, mas por dentro não tinha vida. E Jesus está combatendo isso também aqui nesse capítulo 6, sobre essas práticas da vida cristã. No verso 2 ele vai combater para que a gente não dê esmola como os fariseus, os escribas, de maneira hipócrita, ali para aparecer. No verso 16 ele vai falar sobre o jejum também, para não fazer como eles, que querem mostrar que estão jejuando para aparecerem que são mais espirituais ou coisa do tipo. E aqui no verso 5, que é no texto anterior, a gente vai ver ele ensinar sobre a oração, corrigindo também para que não orem como os escribas e fariseus, de maneira hipócrita, na praça, nos cantos das ruas, para serem vistos de pé. A intenção do escriba e fariseu era parecer que era cristão, mas na verdade eles não eram, povo do Senhor. E aí Jesus ele vai mostrar dentro dessa oração do Pai Nosso como que nós devemos orar. No texto anterior a gente vê que ele ensina como não orar. Não orar com hipocrisia, não orar com repetições vãs, ou seja, aquelas orações mecânicas vazias de sentido, cheias de misticismo, mas orar em secreto no seu quarto, diretamente ao Pai, ou seja, de maneira íntima. E aqui ele vai começar a estruturar essa oração, não no sentido de fazer disso aqui uma oração de repetição vã e vazia, mas um modelo que pode servir para a gente compreender a forma como nós devemos orar ao Senhor, falar com Ele, estruturar a nossa oração. Isso vai ser visto em cada petição, em cada ponto aqui dessa oração do Pai Nosso. Mas hoje a gente vai se ater ao que é basilar, básico, central, para iniciar a nossa oração com o Senhor, que é essa simples, pequena, mas profunda fala de Jesus: Pai Nosso que estás nos céus. E a primeira coisa que Jesus nos ensina logo de cara aqui, com essa pequena demonstração de uma oração verdadeira, bíblica, é que nós temos um Pai. Jesus nos ensina a começar orando, nos dirigindo ao nosso Pai. Ele lembra para cada um de nós que somos cristãos, que cremos na sua obra, na sua ressurreição,
filiação, que nós somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, nós devemos nos dirigir a Ele como nosso Pai, invocar a Deus como Pai. Isso é um rico privilégio que Jesus está mostrando aqui para os seus discípulos. Isso por quê, irmãos? Não é porque a gente existiu ou nasceu, foi criado, que a gente é filho de Deus. Por quê? Porque nem todos são filhos de Deus e podem o chamar como Pai. Nós não somos filhos de Deus por natureza, somente Jesus é. A gente leu aqui no Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Quem é o Filho unigênito no sentido de único? Porque faz parte da natureza, da essência de Deus. É Jesus, único, ninguém mais. Ninguém pode, por direito, chamar Deus de Pai, somente Jesus. Nós recebemos isso, mas o que nos dá direito de chamar Deus de Pai é a fé em Cristo Jesus, que é um dom do Senhor, que Ele nos concede. E então, na verdade, nós não temos mérito nenhum, é o Senhor que nos torna seus filhos. E João vai dizer isso no Evangelho. No capítulo 1, verso 11 a 13, nós lemos aqui que Jesus veio para o que era seu e os seus não receberam, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Ou seja, aqueles que recebem a Cristo, creem nele, são feitos filhos de Deus. Esses que não recebem, que não creem em Cristo, tem outro Pai, que não é Jesus Cristo, que não é o Pai dos céus, que não tem esse acesso ao Pai por intermédio do mediador, que é Jesus. Quem é o Pai desses que não creem em Jesus Cristo? Jesus Cristo vai tratar sobre isso também no Evangelho de João, está registrado, quando ele começa a falar ali com os escribas e fariseus lá, condenando eles, porque eles não o receberam como o Cristo, como o Messias, apesar de eles acharem que são filhos de Deus, filhos de Abraão, mas eles não são. E aí Jesus ele vai dizer para eles, lá no verso 44, no capítulo 8 de João: vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. Ou seja, quem não crê em Jesus, na sua obra, é filho do diabo, não é filho do Pai que está nos céus. Então é um riquíssimo privilégio a gente poder hoje ter essa filiação conquistada por Jesus e poder se dirigir a esse Pai que está nos céus. Quantos evangélicos hoje, a gente vê o número de evangélicos crescendo no Brasil, mas com uma rotina religiosa como a dos fariseus, que acham que são filhos de Deus, mas não o amam e não fazem a sua vontade. Eu imagino Jesus dizendo para muitos desses que se consideram suas ovelhas: se Deus fosse seu pai, mas não é, você o amaria, mas você não me ouve porque é do diabo, que é o seu pai, e faz a vontade dele e não a minha. Portanto, meus irmãos, o que nos garante a filiação do Pai eterno é crer no Cristo que tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou as nossas dores, no Cristo que foi oprimido, humilhado, foi levado ao matadouro como cordeiro. Ele não abriu a boca. É crer e professar a fé no Cristo que levou o pecado de muitos, que foi transpassado, esmagado pelo Pai por conta das nossas transgressões e iniquidades. O Filho unigênito que o Pai se agradou em moer, em fazer sofrer. Em Isaías 53:10 registra isso, porque Ele estava em nosso lugar e foi necessário isso acontecer para que nós recebêssemos a filiação.
em Deus, é crer no Cristo que recebeu sobre si o castigo por nossos pecados, castigo esse que nos traz a paz. É crer, professar o Cristo que rasgou o véu, que destruiu a separação que havia entre nós e o Pai, nos dando esse livre acesso a Ele. É crer no Cristo que venceu a morte, no Cristo que ressuscitou, no Cristo que está vivo, que está exaltado sobremaneira, tendo recebido o nome que está acima de todo nome, diante do qual todo joelho, seja nos céus, seja sobre a terra, seja debaixo da terra, se dobrará, e toda língua confessará que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É recebê-lo como mediador, como Cordeiro de Deus, como pão da vida, como água viva. Esse pode chegar a Deus e dizer Pai, e dizer Papai. Somente esse. Como filhos, Jesus nos ensina que nós temos relacionamento, que nós temos intimidade, que nós temos proximidade, afeto, carinho com o Pai, e por Ele nós somos acolhidos, como demonstrado na parábola do filho pródigo, o pai que estava de braços abertos para receber aquele que volta, o seu filho que tinha se desviado, que estava afastado e retorna para o lar. E ter a Deus como Pai nos encoraja, sim, a fazer as nossas petições a Ele, sabendo que Ele, como nosso Pai, Ele cuida de nós, Ele nos protege, Ele sabe de todas as necessidades nossas e Ele nos ama sobremaneira. E a prova do seu amor por nós é Jesus Cristo na cruz do Calvário, é seu Filho unigênito, sendo moído em nosso lugar para que pudéssemos ser feitos filhos de Deus. Jesus, Ele, como o primogênito, unigênito do Senhor, aquele que vai para a cruz, Ele assume a posição de inimigo na cruz, recebendo a ira do Pai, para que nós, que éramos inimigos, recebêssemos a filiação do Pai. Então Ele inverte isso, para que nós pudéssemos hoje nos dirigir a Deus como Pai. Mas tem mais, o Pai Ele é nosso. Olha que interessante aqui esse detalhe. O Pai não é só meu, o Pai não é só seu, o Pai não é só do presbítero Léo, o Pai não é só de uma pessoa, Ele é de todos nós, do corpo, do coletivo, do povo dele, da igreja, dos seus eleitos, desde antes da fundação do mundo. Então Jesus está ensinando para nós aqui que nós temos o mesmo Pai e nós temos, obviamente, que irmãos. Isso implica que quando nós somos salvos pelo Senhor em Cristo, somos salvos para viver em família, sob o comando do Pai. Não existe vida com o Pai fora da família da fé. Não existe vida com o Pai fora do corpo de Jesus Cristo, que somos nós. A igreja, Ele como cabeça dessa igreja. Muitos querem hoje se afastar e viver relacionamento com Deus sozinho, caminhar individualmente. Hoje, inclusive, a gente percebe uma grande fobia de compromisso. Um tempo onde muita gente não quer compromisso com absolutamente nada, a não ser se tem interesse próprio embutido ali naquela questão que ele está assumindo o compromisso. Mas muitos não querem se comprometer com a igreja. Isso por conta, muitas vezes, de dois motivos. O egocentrismo, em primeiro lugar. A gente vê o egocentrismo cada vez mais forte na humanidade hoje. Pessoas que caminham cada vez mais por si mesmas, egoístas. O amor altruísta é raríssimo da gente ver. Empatia é raríssimo da gente ver. Muitos não se comprometem porque não querem perder tempo com os outros, só com os seus problemas, com seus interesses, com suas dificuldades, mas não quer se comprometer às vezes com o problema do irmão, com a dificuldade de um irmão, ou dividir a carga com
com um irmão e focam somente nos seus desejos e anseios. E muitos dizem: por que eu vou perder tempo com o outro? Tempo que eu poderia estar usando para o meu benefício. E aí, muitas vezes a gente vive de maneira egocêntrica. Mas tem um outro problema aí na nossa cultura, que é uma cultura católica no meio evangélico. Uma cultura onde a gente vai ver que a pessoa ela se satisfaz somente em bater o ponto lá na igreja no domingo, uma vez na semana à noite. E olhe lá, quando não é só no dia de Santa Ceia, né? Uma cultura católica. A gente vai ali bater o ponto, passar digital na maquininha, tá bom, já é o suficiente para a gente ter um bom relacionamento com Deus. Então não há compromisso com a família da fé, não há envolvimento, não há comunhão. Usa a igreja como se fosse um produto a ser consumido. Eu vou lá, recebo o que eu preciso, eu vou embora e faço o que eu preciso fazer na minha vida de maneira egocêntrica. Isso não existe na fé cristã. Isso não é vida com Deus. Isso parte de um coração que acha que não deve prestar contas a ninguém. O negócio é eu e Deus. Não preciso prestar conta para ninguém. Mas será que estar incluído no corpo de Cristo nos dá autonomia e independência dos outros irmãos? Será que não devemos nada a ninguém? Devemos sim. Paulo responde isso em Romanos capítulo 13, verso 8: não fiquem devendo nada a ninguém, exceto o amor de uns para com os outros. Nós devemos amor uns para com os outros, com o nosso próximo. É uma ordem, é um grande mandamento do Senhor, amar o próximo como a nós mesmos. E isso é tão sério, mas tão sério, que João diz na sua primeira epístola, capítulo 3, verso 10, que aquele que não pratica a justiça e não ama o seu irmão não procede de Deus, mas do diabo. Ou seja, ele não é filho de Deus, ele é filho do diabo. Aquele que não ama o seu irmão, que não vive essa comunhão de corpo, de família, de irmãos, debaixo da autoridade do nosso Pai. Paulo diz aos Efésios, capítulo 4, verso 15 e 16: mas seguindo verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Não existe salvação de Deus para vivermos do nosso jeito, sem irmãos, fora da família da fé, sem compromisso. Somos salvos para vivermos como um só povo, como uma família, guiados pelo mesmo Espírito, porque, como diz Paulo em Efésios capítulo 4, verso 5, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, que é Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Mas Ele não só está em todos, mas Ele também está nos céus, que é o fechamento aqui dessa primeira parte, dessa primeira frase aqui que Jesus faz. E quando Ele diz aqui: Pai nosso, que estás nos céus, Ele está dizendo aqui que nós temos intimidade, proximidade, e essa segunda parte mostra que esse Deus que se relaciona conosco de maneira íntima é o Deus soberano, é aquele que reina, é aquele totalmente outro, que é incomparável com a criação, aquele que é o rei do reino eterno e ao mesmo tempo o pai dos cidadãos desse reino. Os cidadãos são seus filhos, o reino é a família do pai. E há um equilíbrio aqui, só nessa primeira frase acerca do Pai, entre intimidade com Ele e reverência que nós devemos ter, entre intimidade com o nosso Pai, mas temor diante do nosso Pai. O fato de termos intimidade com o nosso Pai não diminui a sua grandeza, a sua majestade, a sua glória, o
seu poder. E entender isso nos mostra duas coisas. Primeiro, que entender que Deus está nos céus não é que Ele está ausente, ou distante, ou num cantinho da galáxia. Yuri Gagarin, o primeiro ser humano a viajar pelo espaço 61, quando ele retornou, não sei quem lembra desse comentário, eu não estava vivo, né, mas o Google está aí, ele faz um comentário sarcástico, e ele diz: por mais que tivesse procurado durante sua permanência ali, ele não vira qualquer evidência da presença de Deus. Às vezes nós pensamos que Deus está no céu assim, parece que está num lugar ali separado, acima de nós, acima do espaço sideral, onde se a gente for lá, a gente vai vê-lo. Não é isso que significa estar nos céus. Deus é Espírito, Ele é onipresente, ou seja, Ele está em todos os lugares, mas Deus não está na criação. Nós não somos panteístas. Deus não está dentro do tempo, porque Ele é o Criador de todas as coisas e do tempo, e Ele está para além de tudo isso. Quando Jesus diz: Pai nosso que estás nos céus, Ele não está dizendo que o nosso Pai está num lugar, porque se Ele estivesse num lugar, esse lugar seria como se estivesse colocando Ele de uma maneira finita. Deus está sendo ocupado ali, Ele cabe em um lugar, em um ambiente. Mas um ser que é infinito, que criou todas as coisas, Ele obviamente que não vai caber na sua criação. Ele está para além de toda a sua criação, tamanha é a sua majestade, a sua grandeza. Nós somos criaturas, Ele é o Criador, nós somos limitados, Ele é infinito, nós somos dependentes dEle, Ele é absoluto e autossuficiente, nós somos súditos, e Ele é o Rei dos Reis. Que privilégio é ter esse Deus como Pai. Mas a gente também percebe aqui a soberania de Deus, que nos dá confiança na oração, quando a gente fala que Ele está nos céus. O conhecimento que nós temos de Deus é o que vai determinar, muitas vezes, a vitalidade da nossa oração. O que vai sustentar a nossa oração é saber que estamos orando a um Pai que é eterno, que é soberano. Sem isso, a nossa oração, ela perde o sustento, ela perde a força, ela perde o que a gente ganha quando a gente enxerga Deus como Pai soberano nas alturas, majestoso, grandioso, todo poderoso. Muita gente ora de maneira errada ou sem vida, porque não tem consciência de quem é o seu Pai, da grandeza de quem é o seu Pai, e a gente conjectura ou cria uma caricatura ou imagem de Deus na nossa mente limitada e irracional, que nunca vai alcançar quem Deus é em sua totalidade, né? E aí a gente às vezes quer se dirigir a essa imagem que nós criamos na nossa mente de quem Deus é, que não é bíblica. Por mais que a gente não compreenda a totalidade do ser de Deus, a gente precisa confessar e crer no que Ele se revelou na sua Escritura e na sua grandeza, na sua majestade, e isso com toda certeza vai tornar a nossa oração mais fervorosa, mais vívida, mais fiel ao Senhor. Olha só o Salmo 115 que a gente leu aqui na liturgia, no verso 1, como que o salmista abre se dirigindo ao Pai de maneira reverente. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome da glória, por amor da Tua misericórdia e da Tua fidelidade. Depois ele questiona, na sequência do Salmo 115, a existência dos deuses falsos, comparando com o único Deus. E aí no verso 2 ele diz: por que diriam as nações, onde está o Deus deles? O nosso Deus está no céu e faz tudo como lhe agrada. E lá no verso 15, 16, ele roga a bênção do Senhor sobre o seu povo. Que vocês sejam abençoados pelo Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Olha aqui a oração do salmista, no Salmo 104, verso 3. Bendiga minha alma o Senhor, Senhor Deus meu,
como tu és grandioso, estás revestido de glória e majestade, coberto de luz como de um manto, tu estendes o céu como uma cortina, pões nas águas o vigamento da tua morada, tomas as nuvens por carruagens e voas nas asas do vento. Em Isaías 40 a gente vê mais ainda, talvez uma das descrições mais belas da majestade de Deus, comparando com a sua criação. E lá no verso 12 diz assim: quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu o pó da terra na terça parte de uma vasilha e pesou os montes e as colinas numa balança? E aí no verso 17 e 18 ele diz: diante dele todas as nações são como coisa que não é nada, ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Com quem vocês querem comparar Deus? Com que imagem vocês o podem confrontar? Jesus quer que a gente entenda que esse Pai íntimo, amoroso, é todo poderoso, ele é infinito, ele é eterno, ele é soberano sobre a terra e céus. E entender isso vai nos levar a orar constantemente, fervorosamente, de maneira real e vívida. Não é à toa que João Calvino ele diz em suas Institutas que ninguém se prepara devidamente para a oração, exceto aqueles que estão tão impressionados com a majestade de Deus, que se ocupam dela livres de todos os cuidados e afeições terrenas. Então, o puritano Stephen Charnock, ele diz que Deus é um espírito infinitamente feliz, por isso devemos nos aproximar dele com alegria. Ele é um espírito de infinita majestade, portanto, devemos ir diante dele com reverência. Ele é um espírito infinitamente santo, por isso devemos nos dirigir com pureza. Irmãos, quanto maior a nossa visão de quem Deus é, com mais fé, com mais intimidade nós oraremos, mais pediremos certo, segundo a sua vontade, não a nossa, mais oraremos de maneira sincera e de coração. Para concluir, Jesus nos ensinou a orar começando um Pai Nosso que estás nos céus, e isso nos mostra muito sobre quem Deus é e como nós devemos nos aproximar dele. Deus é um Pai amoroso, que se importa conosco, mas também é um Deus que está nos céus, um Deus todo-poderoso, Deus soberano, e por isso o nome dele deve ser tratado com todo respeito e com toda reverência. Essa oração nos ensina que orar não é apenas despejar diante de Deus as nossas petições ou as nossas necessidades, é antes de tudo um encontro com quem ele é. Jesus nos convida a olhar para Deus como alguém que está perto, mas também alguém que é digno de toda adoração. Ele quer que a gente ore com confiança, com reverência e com desejo sincero de honrá-lo em nossa vida. Algumas aplicações: lembre-se sempre na sua caminhada cristã de que você tem um Pai no céu. Se você estiver cansado, estiver inseguro, estiver ansioso, estiver aflito, volte o seu coração para Deus e diga: Pai, isso muda muita coisa, irmãos. A gente não está sozinho, nunca estará, por mais que todo mundo nos abandone nesse mundo. O nosso Pai nunca nos abandonará. Deus se importa com você, se você é filho dele. Ele te ouve, ele cuida de você com amor imensurável. Trate Deus com reverência, não com pressa na sua agenda corrida. Transforme a oração num hábito, não num hábito automático, aquele que você já vai naquela rotina religiosa. Mas pare, respire, reconheça com quem você está falando intencionalmente. Isso muda a maneira como nós oramos e até como enfrentamos o nosso dia. Transforme a oração em um hábito regular e centrado em Deus. Então, reestruture o seu tempo devocional na sua casa. Busque tempo
tempo com o Senhor de oração, louvando a Deus por quem Ele é, os seus atributos, como combustível para a nossa oração, olhar para o nosso Senhor e descrevê-lo como nosso Pai, porque assim Ele o é, porque Ele nos fez seus filhos. E ensine a sua família também a orar dessa maneira. Seja um bom exemplo na sua casa, ensine seus filhos, ensine os parentes a orar com reverência, com amor, com propósito. Mostre que a oração, ela não é simplesmente ou somente fazer petições, mas reconhecer a beleza, a grandeza, a majestade de quem nós estamos falando, do nosso Deus. Que Deus assim nos abençoe, que Deus assim nos fortaleça para a sua glória. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, Pai de amor e graça, diante de Ti estamos aqui, Deus, com um acesso direto conquistado por nosso Senhor Jesus na cruz, quando recebeu